Já voltamos. E agora nós queremos saber do Dr. Júlio se a preocupação com o empreendedorismo já chegou às clínicas e aos consultórios. E será que os médicos realmente estão preocupados com isso? Doutor. Na verdade, está chegando. Eu entendo isso bastante complicado. A profissão médica não é uma situação em que ser empreendedor é o seu forte. É uma profissão, como eu disse, bastante humanizada, com um componente social bastante forte. E o que nos preocupa hoje, enquanto conselho, é que o médico está ficando refém do mercado. A tal globalização está trazendo transtorno na relação médico-paciente e no processo assistencial em si. O médico tem que estar atento, ele não pode, de forma nenhuma, ficar refém do mercado. Agora, doutor Júlio, essa pergunta é para todos vocês. Em nossa região, a saúde vai bem? Vai muito bem, Lúcia. Nós somos hoje referência no estado do Rio de Janeiro. Volta Redonda, já nas 3 décadas, detém um contingente médico bastante qualificado. O Mauro está aqui ao meu lado. Alguma parte desse processo se deve à formação com as nossas faculdades, principalmente do Unifoa, e muitos profissionais que estão hoje atuando, eles têm dedicação exclusiva na região e estão em relação com outros núcleos de qualificação bastante importante no cenário mundial. Nós temos profissionais hoje em Volta Redonda que estão permanentemente se atualizando, se recapacitando-se, ou vamos dizer, atualizando-se em centros nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra. São Paulo já é uma rotina. Os professores, por exemplo, da Unifor, desculpe estar falando, é o Mauro, mas você hoje vê um número no hospital, nos hospitais públicos, você vê hoje doutores, mestres e profissionais bastante qualificados. Doutor Mauro, na sua opinião, então a nossa saúde vai bem aqui na região? Seguramente. Eu acho que um dos grandes pontos fortes da nossa região se deve ao fato do poder público e a população ter conseguido o UNACOM, que é esse atendimento de alta complexidade em oncologia, a quimio e a radioterapia. Hoje um paciente da nossa região não precisa ir ao Rio de Janeiro para buscar excelência no tratamento da doença oncológica. Isso é oferecido. Essa aproximação da assistência do poder público com a academia foi outro ponto muito importante que o meu colega Júlio Mé acentuou aqui. Então, seguramente, nós estamos muito bem. Doutor Jorge, a sua opinião? De fato, no cenário atual, a nossa região está muito bem servida. Vide que a grande maioria dos nossos municípios tem uma cobertura na atenção básica, que é primordial na prevenção e na promoção da doença, altíssima. Temos regiões hoje, municípios, com 100% de cobertura. Volta Redonda tem mais de 70%. Sem falar nos serviços altamente qualificados que os nossos municípios hoje oferecem à nossa região, como o próprio Mauro já colocou, a questão do NACOM, nós temos o CACOM, temos cirurgias cardíacas hoje sendo praticadas também na nossa região. Isso é uma maravilha, não temos o que se queixar. Se nós virmos como o estado do Rio de Janeiro está, a calamidade que se encontra a saúde lá, eu diria, sem sombra de dúvida, nós somos hoje privilegiados. Agora, doutor Jorge, vamos falar do SUS. Como funciona o modelo de organização da saúde pública brasileira? Pois é, o SUS já tem transcorrido 20 anos desde a sua implantação. Tá? Foi implementadas várias ações voltadas para a descentralização e a municipalização. Existe uma política tripartite, governo federal, governo estadual e governo municipal, representados pelo Ministério da Saúde, pelos CONASENS e pelo CONAS, né, que são secretários estaduais, municipais e estaduais. Eles são gestores da saúde no país com pacto voltado pela vida. Agora, doutor, desculpa interromper, mas esse modelo realmente é adequado?
Não existe um modelo adequado, se nós formos falar. O mundo todo tem procurado um modelo adequado. As coisas são adequadas para determinadas áreas, para determinadas regiões, onde tem seus problemas sociais, políticos. Eu diria, por exemplo, para a nossa região, que o modelo hoje implantado pelo SUS é um bom modelo, onde existe autonomia do município com relação às finanças para que se adeque às necessidades locais, promovendo uma boa efetividade, uma qualidade de serviço, com uma humanização e equidade, que é isso que o SUS quer oferecer à população. Esse assunto é muito interessante, eu quero a sua opinião, doutor Júlio. O senhor acha que esse modelo realmente é adequado? Não, a minha opinião é diferente. Prova disso é que o que funciona no Brasil não são as grandes instituições do poder público ligado ao Sistema Único de Saúde. As grandes instituições são as fundações. Leia-se, SARA, INTO, INCO, Hospital Cardíaco em São Paulo. Então, são 21 anos de Sistema Único, teoricamente, em tese, o maior modelo do mundo, mas na prática isso não é a realidade. Os nossos políticos não acordaram. As políticas de empreendimento e de subsídio financeiro, ao longo dos anos, ela se perdeu. Eu hoje colocaria em discussão a questão das OS. Né? Eu não tenho dúvida que as OS precisam ser discutidas, não se desvencilhando, não saindo do Sistema Único de Saúde, mas precisamos discutir as OS. Essa é a minha opinião. Agora, doutor Mauro, o tirateima aí. O que o senhor acha? Existe muita diferença entre o discurso, a teoria e a prática. Mas eu advogo, sim, o SUS é um sistema adequado, é um sistema excelente. Dos países da América, é um dos poucos que se aproxima da universalidade, da equidade. O Brasil gasta hoje com saúde aproximadamente 5 a 6% do seu PIB, os Estados Unidos gastam 16% do PIB. Eles têm um custo altíssimo em função do sistema que eles criaram, que não é universal, que não é equânime para todos os cidadãos, tanto é que eles estão vivendo essa crise. Dentro dos países da Europa, a França é o país que tem mais um processo que se aproxima do nosso. Então, dentro do que o meu colega Júlio acabou de colocar, aproximando-se mais o discurso da prática, eu creio que isso vai se solidificar, consolidar esse modelo. Agora, saindo do SUS e falando de um plano de saúde. Hoje em dia, quem paga um plano de saúde tem a garantia de um bom atendimento, doutor? Essa é uma coisa muito interessante e muito ampla. Eu acho fundamental ter-se em mente o quê? Qual é a abrangência do seu plano? Quais são os médicos disponibilizados pelo seu plano? Quais são as redes hospitalares disponibilizadas pelo seu plano? A gente sabe, muitas vezes acontece de você pedir uma simples tomografia e o plano não autorizar. Ao passo que no SUS, eu às vezes peço de paciente meu, com 15 dias eu tenho a tomografia. Então, eu acho que não necessariamente ter um contrato de um plano privado vai ser sinônimo de bom atendimento. Agora vamos continuar falando de plano privado com o doutor Júlio. Doutor, a TV divulga que os médicos vivem em constante negociação com os planos de saúde. Afinal, os planos de saúde são rivais ou são aliados, doutor? Não são rivais, não são aliados, não. São perversos. Todas as operadoras são perversas. Simples o raciocínio. Por que tem que ter um intermediário entre o paciente e o seu médico assistente? Não tem que ter. Desde 1966, quando os IAPs terminaram, que começam, os IAPs, Institutos de Aposentadoria Bancária e Marítimo e tal, aí começou-se então a implantação das operadoras. E aí, hoje quem fica rico é dono de operadora, é diretor de operadora. Não é médico. Pra você ter uma ideia, o plano dos mais famosos, uma operadora mais famosa, mais importante do Brasil, paga hoje R$30 por uma consulta médica, sem direito que o médico de fazer uma outra consulta no mês. Se você acha que isso é bom, eu tenho dificuldade de entender. Não, e os médicos têm reclamado disso, viu, doutor? Nós vamos voltar a conversar sobre isso, porque agora eu vou para um rápido intervalo e volto já já.